Estamos começando mais um Giro Metropolitano, um produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação que fica disponível para você no YouTube e você também pode ouvir na Rádio Jornal do Comércio. Hoje, o nosso Giro Metropolitano recebe o professor Sandro Prado, economista, que vai falar com a gente a respeito de algo que tem sido muito colocado nesses tempos, chegando fim de ano, que são as vagas temporárias de emprego. Professor Sandro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Giro Metropolitano. Eu que agradeço, Tony, o convite. Estou aqui para tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Bom, professor, segundo a FEComércio, apresentando aí um aumento de 18% nessa questão de criação de vagas, isso em relação ao ano passado, a expectativa pelo menos, é que Pernambuco abra 59 mil vagas temporárias agora no final de ano. E ao contrário do que acontecia antes, quando a gente se aproximava mais do fim de ano, agora a gente tem um fator que durante os últimos anos tem feito parte dessa questão da criação de vagas temporárias, que é também a Black Friday. Ou seja, já descemos mais de dezembro para novembro, claro, isso começa bem antes, mas temos aí esse fator Black Friday também impulsionando a criação de novas vagas. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, qual é o impacto disso para o mercado? Muita gente fica na expectativa, professor, para a chegada de fim de ano, para conseguir tentar se recolocar no mercado de trabalho ou mesmo iniciar o trabalho pela primeira vez. E muitas vezes o comércio, o serviço, que abre muitas vagas durante esse período, é a porta de entrada para muita gente, né? Perfeito, é uma grande porta de entrada, principalmente para as pessoas que ainda não têm experiência, porque nesse período há um aumento muito forte das vendas, como bem colocado, impulsionado por duas datas comemorativas muito importantes no calendário, que é a Black Friday, que esse ano será no dia 28 de novembro, coincidirá com o recebimento da primeira parcela do 13º. Então vai ser no mesmo dia e eu acredito que, como no ano passado, a gente vai ter um recorde de movimentação de Pix, né? Ou seja, muita gente deve estar comprando. E aí o que acontece? Se dia 28 de novembro já começa a ficar bastante quente o comércio e depois a gente vem para o Natal, que é uma data comemorativa já muito celebrada para os comerciantes aqui no Brasil, por causa do aumento das vendas, que é aquele momento que a pessoa, né, celebra e presenteia outra pessoa, mas aí você também tem esse aquecimento em bares, em lanchonetes, em restaurantes, em confraternizações, meios de hospedagem, ou seja, existem vários setores de atividade que vai ter um aquecimento das vendas e, com isso, precisa de mais pessoas. Então, se você tem um número X de funcionários durante o ano, chega nesse momento, a empresa vai precisar contratar novas pessoas e essas pessoas têm a possibilidade de continuar no emprego. E, para muitos, é a primeira oportunidade. Então, não é discutível como essa data é importante para que as pessoas possam se colocar no mercado. Agora, o momento da procura já começou. Por quê? Porque na contratação você passa por um pequeno processo seletivo, depois você tem que apresentar toda a documentação, que é uma coisa muito importante. Você tem que estar com o seu RG, com a sua carteira de trabalho, com toda a documentação em dia, já tudo prontinho ali, escaneado, para que você possa enviar para a empresa, porque ela também lhe encaminha para o exame admissional. As empresas que contratam profissionais temporários para essa época, a maioria segue a legislação e você realmente vai ser contratado, mesmo que seja um contrato temporário, mesmo que dure só, por exemplo, ali 90 dias, mas você vai ter todos os direitos que um trabalhador seletista tem. Então, você já precisa estar com toda essa documentação para ser encaminhado para o exame admissional e aí a empresa vai precisar fazer um treinamento com você.
vai fazer um treinamento nos sistemas de pagamento, no sistema de estoque para você fazer o lançamento, técnicas de venda, de qualidade no atendimento. Então, assim, é um momento muito importante para quem quer se colocar no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho formal. Se você tiver um bom desempenho durante esse período, existe sim uma possibilidade de contratação para um emprego efetivo. Mas, de qualquer forma, é uma experiência, é um dinheiro que você vai ganhar no final do ano e para muitas pessoas isso faz a diferença. Porque é bom a gente lembrar que Pernambuco, no Nordeste em geral, né, é onde nós temos os maiores índices de desemprego. Porque nós temos aqui cerca de 27% da população brasileira, mas a gente só tem aí cerca de 13,5% a 14% do PIB, da riqueza. Isso gera, o que é notório, desemprego. Então tem muita gente à procura. Então é momento dessas pessoas irem para aplicativos, para irem em sites de emprego, para irem em grupos de WhatsApp, já com seu currículo bonitinho, bem organizado e começar a disparar, porque oportunidades realmente aparecem. Bom, e aí nós temos o seguinte, professor, a taxa de desemprego atual no Brasil, isso referente ao trimestre que foi encerrado em agosto desse ano, foi de 5,6%. Né? Isso aí dentro da série histórica é das mais baixas que a gente tem. E ainda existe um contingente grande de pessoas que estão fora do mercado de trabalho e veem nessa questão do fim de ano, nessas vagas temporárias, uma oportunidade, como o senhor colocou, de ingressar ou voltar. Ingressar para aqueles que estão na expectativa de trabalhar pela primeira vez e outros que ainda estão fora. Se a gente pudesse traçar um perfil dessas pessoas que ainda estão fora, até por uma questão de orientação, porque essas vagas que podem se tornar efetivas, elas, em alguma medida, também exigem alguma preparação. O senhor mesmo disse, você faz um pequeno processo seletivo, ou seja, existem outras pessoas que vão concorrer com você. Qual é o perfil que a gente poderia trazer para essas pessoas que continuam ainda fora desse contingente, ou que fazem parte desse contingente que representa essa taxa de desemprego no país? Isso, Tony, é bom lembrar que aqui em Pernambuco é acima de 10%, né? Então tem muita gente aqui em busca de emprego, muitas pessoas desempregadas, e esse momento você, primeiro, faça uma autorreflexão, né? Como é que hoje você está se comportando? Você é uma pessoa realmente proativa, que quer ajudar, que quer ser prestativa, que gosta de atender pessoas, que realmente vai estar focada no trabalho? Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu comportamento ele vai se refletir tanto no momento dessa entrevista, que obviamente você deve chegar, né? Pô, toma um bom banho, faça barba, né? Põe uma maquiagem leve se for mulher, vá com toda assim, digamos, o emprego é meu, né? Você tem que ir com uma autoconfiança muito grande, preparado e responder as perguntas com tranquilidade, né? Com uma boa, tentar fazer uma boa dicção, porque normalmente essas pessoas serão para atendimento. Então essa primeira impressão também do entrevistador com você, ela é muito importante. Porque para atender pessoas, você precisa ser uma pessoa zelosa e compreender o próximo. Então, você tem que estar muito tranquilo naquele momento de atendimento. Então, para você ir para essas entrevistas, você tem que fazer um preparo, você tem que ir com toda a tranquilidade, você tem que estar com todos os seus documentos prontos e você tem que ter disponibilidade, né? Nessa época, os horários não são horários assim tão tranquilos de trabalho, né? Vamos lembrar, por exemplo, dos centros comerciais, dos shopping centers. Os shopping centers, por muitas vezes, você vai sair 10 horas da noite, quando vai Promovem chegando... horários estendidos nessa época, Exatamente, né? Por conta da demanda. Vai sair um pouco, às vezes, mais tarde em alguns momentos, você vai ter uma escala de trabalho muito comprimida, com poucas folgas. Então, você tem que estar ali mesmo dedicado ao trabalho, né? Então, não só para você entrar, você tem que estar com esse compromisso, mas também lembrar que realmente é um momento de trabalho,
né? Um momento de trabalho intenso, aonde você não vai poder faltar, onde você não pode chegar atrasado, aonde você tem que estar sempre com uma boa postura, você tem que estar ali com muito controle emocional, né? Porque realmente você vai ter um trabalho mais intenso. Mas lembrando, muitas dessas empresas pagam comissão. Então, quanto mais também você está trabalhando nesses eventos que vão ter em vários bares e restaurantes ou nessas lojas como shopping center no centro da cidade, você ganha um salário fixo e normalmente você ganha uma comissão por venda. Então também você é recompensado por isso. E depois que passa esse momento mais quente aqui do nosso comércio e dos serviços, que é o mês de dezembro, o mês de janeiro, com muitos turistas visitando nossa cidade, o carnaval, as coisas esfriam um pouquinho. Então você tem que ter também muito foco, né? Principalmente quem está buscando o primeiro emprego, porque é uma ótima oportunidade para você colocar isso no seu currículo e, de repente, continuar na empresa, e também alguns profissionais que têm dificuldade de recolocação. Então, por que eu não consigo voltar para o mercado de trabalho? Será que é algo em mim? Será que é o meu comportamento? O que eu tenho que talvez tenha alguma dificuldade num processo seletivo? Lembrem que são pessoas, às vezes uma pessoa que vai estar ali, digamos, vendo em você alguns traços, o seu perfil, para ver se você se enquadra. Como a gente disse, claro, que tem vagas aí em estoques, né? Tem vagas na área de logística que você não tem contato com pessoas diretamente, mas como grande parte dessas vagas tem, você tem que estar ali com muita, digamos, tranquilidade, com muita simpatia. Então, seja você, mas seja você naquele momento tranquilo, né, que possa passar essa imagem positiva para quem estiver te selecionando. Bom, e aí, professor, qual deve ser ou qual normalmente é o impacto disso para essas pessoas e, claro, para as famílias que experimentam, em alguma medida, a participação nessas vagas temporárias? Por exemplo, tem muita gente que já estava sem trabalhar há um bom tempo e acaba acumulando dívidas porque não pôde honrar com os compromissos. Então, talvez essa seja, e aí mesmo não perdendo o foco de que inicialmente trata-se de vaga temporária, uma oportunidade para ir retomando os compromissos que foram sendo deixados para trás. Digamos assim, trabalhar muito bem essa questão na economia doméstica, no que diz respeito à economia doméstica, porque, como eu disse, considerar que estamos falando de vagas temporárias, que a pessoa, obviamente, vai lutar para que se torne uma vaga efetiva. Mas, como não há garantia, alguns cuidados a pessoa tem que ter, né? Perfeito, Tony. Olha, hoje a gente está em média, para ficar mais fácil, a cada 5 pessoas, 4 possuem dívidas. É 79,5% da população brasileira. Percentual alto. É um percentual muito alto, né? E lembrando que dívidas hoje é muito fácil de fazer, porque você tem muito acesso a cartão de crédito, a financiamento bancário, a empréstimos, a cheque especial, a bancarização hoje muito intensa da população brasileira também culminou com muita oferta de crédito. E o brasileiro já culturalmente gosta de comprar parcelado, né? Pouquíssimas pessoas falam, não, vou comprar à vista com dinheiro para não ficar devendo. Então, a gente tem hábito, às vezes, de parcelar IPTU, de parcelar IPVA, quem possui veículo, de comprar um ovo de Páscoa, um presente de Natal. Pode parcelar em quanto? 12. Então ponha em 12. Então, esse cuidado a gente tem que ter não só nesse momento, mas durante todo o período do ano, durante toda a nossa vida. Por quê? Porque hoje nós temos muitos produtos para consumir. Então, assim, a gente está a todo tempo impactado por comunicação nas redes sociais, por exemplo. Você abre a todo momento, olha, por que você não compra isso, compra aquilo, compra aquilo. Ou seja, o consumismo, ele é muito intenso. Então, não é só porque a pessoa está, às vezes, sem emprego, sem ocupação, que a pessoa acaba se endividando. A maioria dos endividados possui emprego e, às vezes, pela média da população, ganha até bem. Não é que o dinheiro necessariamente não dá, mas é esse consumismo que você acaba sendo ali, entrando, digamos, naquela manada e consumindo além do que você pode.
Cada pessoa tem uma restrição de consumo que é de acordo com a tua renda. Você não pode consumir além daquilo. Para você consumir mais, você precisa ganhar mais. Mas veja, esse é um momento excepcional para que as pessoas comecem a fazer esses ajustes. Por quê? Tanto que você está agora conseguindo essa colocação, se você consegue esse emprego, você vai ter essa renda, você não vai ter tempo para gastar, porque você vai estar trabalhando. Então é momento de você fazer ali aquela famosa poupança, aquela reserva, e a primeira coisa que você pode fazer logo na sequência, porque realmente nesse momento muitas pessoas não têm tempo, é negociar com seus credores para quitar a sua dívida. Imagina a oportunidade que é você começar 2026 sem dever nada, dormindo tranquilo, no seu travesseiro ali à noite. Ai, graças a Deus eu não devo nada. Agora, não só quitar e aproveitar o momento, quem está trabalhando com 13º e quem vai ter esse ganho extra, mas lembrar que isso deve se tornar uma rotina na sua vida. Não é normal dever. A gente não pode normalizar o que é um hábito. Isso não é normal e não é bom. Não é bom para quê? Para a sua saúde, para a sua vida, para as suas relações interpessoais. Porque uma pessoa que tem dívida, ela tem com isso, fica tensa, ansiosa, nervosa, acaba tendo que comprar medicamentos, enfim, isso causa uma questão que a gente não percebe, mas uma questão muito crônica na saúde do brasileiro, que é esse hábito de ter dívidas. Temos agora vários feirões de negociação, que é normal, né? O próprio comércio ele incentiva que a pessoa vá para o feirão do limpa-nome, né? Que é quem está devendo não necessariamente está inadimplente. Quem está inadimplente é quem deve, chega na hora, não consegue pagar. E aí o seu nome vai para o sistema de proteção no crédito, aí você fica sem crédito. Isso é cerca de 30% da população. Aí o que acontece? Se você ficando sem crédito, é ruim para o comércio, porque ele não consegue vender agora no final do ano a quantidade que ele gostaria. Então o que ele faz? Olha, vamos aqui fazer os feirões, você tem desconto às vezes até de 90%. Por quê? Esses descontos são nos juros que foram acumulando durante a sua dívida. Então aproveite, pague essa dívida agora. Não é porque você limpou o seu nome que você vai se endividar de novo. O problema é que a maioria das pessoas que limpam o nome aproveitam para fazer novas dívidas. Então, uma mudança comportamental no consumo é fundamental. Então, quem agora vai conseguir essa vaga, que eu acredito que quem está ouvindo, né, a gente, chegue agora e fala, eu preciso fazer um currículo. Se você não sabe, quem é que pode me ajudar? Vá atrás de pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, vai na internet, veja currículos de algumas pessoas, faça ali um clone, se prepare e dispare, mande para todos os lugares, vá em todas as entrevistas, consiga aí um dinheirinho para você ter o transporte, porque vale muito a pena. Porque lembra, não é só o salário que você vai receber, você vai estar ali dando um up no seu currículo, você vai estar recebendo em muitas empresas vale alimentação, você vai tendo contato com outras pessoas, às vezes um outro empresário que vê você trabalhando e trabalhando bem, acaba por lhe contratar se não tiver oportunidade naquela empresa, você vai ter ali companheiros novos, amizades novas, você recebe o Vale Transporte para você, então só tem benefícios trabalhar, né? Eu sei que muitas pessoas hoje estão muito nessa questão aí do nem estuda, nem trabalha, não é assim, a gente não pode depender dos nossos tutores, né? Principalmente dos nossos pais a vida toda, e também a gente precisa desse provento, porque, eu gosto mesmo é de gastar, ótimo, aprenda primeiro a ganhar. E ganhar vem através do trabalho, como você trabalha, como eu trabalho, como a maioria das pessoas trabalham. Então é o momento, vá, faça o currículo, veja as pessoas que são mais digitalizadas, tem muitos grupos no WhatsApp que oferecem muitas vagas, muitos aplicativos, a própria gestão pública também coloca lugares para você levar o seu currículo. Com um bom currículo é o momento, como você bem disse, só a FEComércio estima aí 59 mil vagas agora, parte significativa está na região metropolitana, tem vaga para tudo, todos os tipos de vagas.
Principalmente você fala assim, poxa, mas eu não tenho tanta qualificação porque infelizmente eu ainda não consegui fazer cursos. Primeiro, você está errado, porque existem muitos cursos gratuitos. Tem o Sistema S, por exemplo, como o Senac, como o próprio Sebrae, que oferecem cursos gratuitos. Vá, procure, fuce, corra atrás dos seus objetivos. Seja uma palavra que o pessoal usa muito hoje, proativo. O emprego não cai do céu. Ou você procura, ou você se prepara, ou você não vai conseguir. E se você não consegue, você vai ter uma vida infeliz quando cair a ficha, às vezes, quando acabar a juventude, ou quando você vê que, estou há tanto tempo fora do mercado de trabalho que agora eu estou tendo dificuldade. Então, acredite em você, se organize, trace um caminho, trace os seus objetivos e corra atrás dele. E, eu fui em 10 entrevistas, nenhum me selecionou. Gente, vai em 10, vai em 20, vai em 30, vai em 40. Uma hora acontece e às vezes é justamente que está ali, você não conseguiu a vaga anterior porque está para surgir uma melhor. Então também tem muitos desígnios, né? Então acredite mesmo, porque é um momento aí ímpar para conseguir a sua colocação no mercado de trabalho. E aí quando a gente fala em vaga temporária de emprego, professor Sandro, normalmente a gente pensa no comércio, porque é quem se movimenta muito nessa época. E aí temos a Black Friday, temos Natal, Ano Novo, as festas de fim de ano. Mas nós temos outros setores que também são muito impactados, né? A indústria, que inclusive é quem lidera o número de contratações. Temos também o setor de serviços e, claro, o comércio. E aí, esse incremento de vagas por conta dessa demanda, por conta dessa necessidade, o que é que isso pode significar para esses setores? Bom, Tony, uma das coisas importantes que a gente está vivenciando aqui no Nordeste, em Pernambuco em especial, é o crescimento da industrialização. Nós tivemos o início da industrialização brasileira na década de 30 do século passado, muito concentrado nas regiões do Sudeste, principalmente São Paulo, Rio e Minas Gerais, o que tornaram aqueles estados grandes polos industriais. Só que esses locais estão sofrendo um efeito da desindustrialização. As indústrias estão perdendo o papel, estão perdendo importância nesses estados do Sul e do Sudeste. Só que aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, principalmente a partir do início desse século, muitas indústrias vieram para cá. Nós tivemos muitos investimentos na infraestrutura logística que foram importantes para o crescimento desse setor. Eu posso destacar o Porto de Suape. Então, o complexo industrial e portuário de Suape, ele é importantíssimo para a atração dessas indústrias para cá, porque através do porto você tem acesso ao mercado do mundo todo. Então as empresas que vêm para cá com grande facilidade, agilidade, e agora nós teremos vários investimentos importantes no Porto de Suape. Um deles é aumentar o calado, ou seja, a profundidade através de dragagem, para que navios maiores possam aportar aqui, e aí a gente vai poder mandar remessas maiores com custo de transporte menor. Nós vamos ter agora um novo terminal de container no ano que vem, a Maersk está chegando, que vai ali fazer concorrência com o Tecon. Nós poderemos ter mais possibilidade de armazenamento e envio. Então, o que significa? Pernambuco virou um polo de atração de indústrias. E isso é muito bom para quem? Para as indústrias locais, que vão fornecer produtos para essas indústrias maiores. Então vai se precisar de vários fornecedores, e esses fornecedores estão aqui, e pode ser o empresário que está nos escutando fornecer para essas grandes empresas insumos necessários para eles fazerem essa transformação. Então é muito bom isso, e com isso essa infraestrutura industrial ela traz empregos de melhor qualidade. A indústria é quem mais bem paga. Isso é muito importante, porque a gente tem gerado muitos empregos, mas empregos que pagam pouco, muito próximo ao salário mínimo. A indústria tem uma média salarial muito maior, então o crescimento da indústria é muito importante, e acredito que o poder público deva focar nessas vagas no setor industrial. Então é um grande momento para o empresariado pernambucano
entrar nessa onda dessas empresas que estão vindo para cá para serem fornecedores de insumo e até aproveitar, né, esse nosso potencial logístico que nós temos hoje. Eu só citei Suape, não vou citar outros para não prolongar, mas tem muitos investimentos a serem feitos. E um importante também, que na verdade eu vou acabar citando, é porque nós vamos ter um investimento no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em um local que a gente não vê, que a gente está acostumado a ver o terminal de passageiros, mas é no terminal de cargas. O que significa isso? Aqueles famosos pacotinhos, o e-commerce, né? Principalmente nós temos lá em Jaboatão, chegada de grandes empresas como a Amazon, enfim, e aí aqui virou um grande distribuidor logístico. E esses produtos eles vêm muito já de avião, não é mais através do modal marítimo, e sim do modal aeroviário. Então, o que vai acontecer com isso? Nós também estamos nos tornando um grande polo logístico, e com isso tem muitas vagas. Desde vagas para pessoas na área de estocagem, desde vagas para pessoas também na última milha, que é aquela entrega que você está em casa, alguém aperta a campainha, aquilo ali é a última milha, é o final do processo todo de logística. Então, nós estamos tendo muito emprego hoje na área industrial e é um momento de se aproveitar. Aliás, aproveitando isso que o senhor está dizendo, olha, confirmando aqui, a indústria lidera, como eu disse, o número de contratações temporárias. Isso a gente falando das temporárias, como a gente vem tratando aqui, que podem se tornar efetivas por conta desse crescimento, né? Concentrando 50% dos contratos, seguido pelo setor de serviços com 30% e do comércio com 20%. São dados da Acertem. Perfeito. E aí essa parte da entrega, da logística, da distribuição acaba sendo complementar. Então muita gente vai ter oportunidade de trabalhar nessa área. Bom, o que nós temos também? Nós temos o setor de turismo, que é muito forte aqui em Pernambuco, né? Nós somos um dos principais polos de atração de turismo no Brasil. E por quê? Principalmente por causa ainda daquele velho estigma, o turismo de sol e mar. Né? Então chega o verão, os turistas gostam de vir para cá, principalmente os turistas das regiões sul, sudeste do país. A gente tem aquele turismo intra-regional, né, de outros estados mandando também turistas para cá. Nós temos grandes resorts ao céu aberto, como Carneiros, como o Porto de Galinhas, mas nós também temos o turismo muito focado agora em Olinda, por causa do carnaval, das festividades também que estão chegando. Então isso traz muitos empregos, muitas oportunidades nesse setor de serviços, principalmente na área de turismo e hospitalidade. Então tem muita gente conseguindo emprego e muita gente investindo nisso, porque há um aquecimento natural da demanda agora no final do ano. Mas lembra, nós temos um polo médico, né? É o segundo maior do Brasil. Nós somos muito importantes na área de medicina. Então, claro que a pessoa também tem que se preparar para esse mercado. Lembrando, gente, o básico para a gente conseguir um emprego e o que o empresário que vai nos contratar quer é que a gente tenha qualificação. Então, quem vai aproveitar as vagas do final do ano é aproveitar, né? Agora é o momento, faz o currículo e vai atrás. Mas você se qualificar, você fazer cursos, muitos cursos gratuitos, fazer curso técnico, profissionalizante, quem sabe fazer uma faculdade, ou quem já tem, fazer uma pós-graduação. Quanto mais você se qualifica, mais você passa a valer. Lembrem que a gente é um produto que está sendo vendido. Quanto mais você está qualificado, quanto melhor, maior o seu preço. É igual quando a gente quer comprar um smartphone, um celular, né? Todo mundo não quer comprar o melhor, e quando vai ver o preço daquela marca, né, famosinha, não é super caro? Quanto mais qualificado, mais você vai valer no mercado. E mais, obviamente, as empresas, através do empresário, ele vai querer lhe pagar melhor, porque ele sabe da importância de ter uma mão de obra qualificada. Então, o setor de serviços, ele aquece muito. E também um setor que hoje está muito sofrido, que são os restaurantes, os bares, né, as lanchonetes. Houve uma diminuição muito dessa movimentação nesses estabelecimentos, porque os jovens também mudaram aquela característica, já não saem mais tanto para esses lugares. E a alimentação fora de casa está cara, né? Então, no momento que as pessoas estão gastando em outras coisas, acaba pedindo muita coisa em casa. Então, esse setor de serviços, ele está com bastante oportunidade.
quem é da área de tecnologia que gosta, a gente tem aqui o segundo maior polo também do país, né? Muito, e maior do que São Paulo. Pense, a gente tem aqui o Porto Digital, que é um polo de tecnologia muito mais importante do que o estado de São Paulo. Então tem muitas vagas, empregos com bons salários, mas esse, obviamente, você precisa se qualificar mais. Então, serviços, ele é muito diverso. Afinal de contas, a maior parte do produto interno bruto brasileiro e do Nordeste, ele vem dos serviços, devido à diversidade. Então, você pode trabalhar, por exemplo, como uma manicure, como cabeleireira, pode trabalhar como barbeiro. Muitos meninos hoje têm ido trabalhar como barbeiro. Então, tudo isso faz parte do varejo de serviços. E o varejo tradicional, ele está, digamos assim, com problemas, né? Por causa de uma mudança comportamental. Porque o varejo tradicional, os centros da cidade, por exemplo, e a gente vê, infelizmente, muitas lojas, muitos locais fechados, né? Que dá pena, mas não é um fenômeno apenas pernambucano, e não é porque a gente está em crise, é a mudança no comportamento de consumo das pessoas. Existe um paradigma diferente em andamento e as pessoas precisam perceber isso, né? Ou como o senhor acabou de citar, o exemplo do centro do Recife. Isso não significa necessariamente decadência da economia, né? É essa mudança de paradigma na questão da relação de consumo que as pessoas estão tendo hoje. Resumiu de forma perfeita. É justamente isso. Grande parte das pessoas estão comprando no e-commerce. Estão comprando através do celular, estão comprando através do seu computador, esperam chegar em casa ou vão buscar. Então, aquele varejo tradicional, ele sofre com isso. Porque o varejo, ele depende da demanda, das pessoas indo comprar fisicamente. E muitas pessoas perceberam a facilidade e as vantagens, em alguns momentos, de comprar através do e-commerce, né, do varejo eletrônico. Com o aumento das vendas no varejo eletrônico, ou seja, né, no e-commerce, diminui as vendas físicas. Então, a gente percebe essa certa decadência. Sendo esse também um setor que experimenta esse aumento de vagas no fim de ano, porque também gera uma demanda maior, né? Exatamente. Então, se por um lado está tendo uma migração do estilo do varejo, algumas empresas conseguem fazer essa migração, conseguem ter aí esse marketing multinível, ou seja, está atuando tanto no varejo físico tradicional que a gente acostuma, também no varejo eletrônico, através das questões digitais dessas vendas. E isso também tem tido muita vaga, mas eu nem citei ela, mas vamos falar dela agora, que eu acho um tanto quanto arriscado e perigoso, que são as entregas através de motocicletas. É um grave problema que nós estamos tendo na região metropolitana. Hoje a frota de motocicletas ela já ultrapassou a frota de veículos. Tem mais moto do que carro. E o que tem acontecido? Eles estão, né, usando as motos não apenas para se deslocar para o trabalho, mas são profissionais que viram motoboys, entregadores, vão trabalhar para aplicativos para fazer entrega, vão transportar passageiros, e isso tem causado uma epidemia de acidentes. Então é algo que o poder público precisa rever, né? Obviamente, vendo o interesse de todas as partes, mas é algo muito complexo. E essa história de você ter a sua independência trabalhando nisso, tenha muito cuidado quando você, jovem, pense aqui assim, porque você sai para trabalhar sem saber necessariamente se você vai voltar do trabalho. Porque você enfrentar um trânsito da região metropolitana e de muitas regiões interioranas de motocicleta é algo muito perigoso. A sua vida, a sua integridade física está em risco, mas tem muitas oportunidades nessa área, né? Agora, pense muito bem antes de se arriscar nisso. Você vai ser ali, digamos, o famoso empreendedor do momento, que não é empreendedor nada, você não é um empreendedor, simplesmente você está sendo usado como mão de obra sem ter os direitos trabalhistas. É muito parecido com o que algumas pessoas já faziam, como o caso da Avon, né, como o caso da Natura, da Jequiti, enfim. Você consegue uma renda extra, mas você está por conta própria,
pelo seu risco. Só que essas vendas, o risco às vezes era financeiro, de alguém não lhe pagar, enfim, você assumia esse, digamos, BO, né, como dizem por aí. Mas esses aplicativos de entrega, você trabalhar com motocicleta, você está pondo em risco a sua vida. Então pense muito bem antes de entrar nisso, porque tem muitas oportunidades seletistas, como a gente veio falando, e essas empresas aproveitam o momento justamente também, às vezes, para sair do vermelho, para se recolocar. Então é momento de empreender, né? De você empreender com uma atividade, por exemplo, hoje muita gente trabalha com alimentos e bebidas. E por que é legal, por exemplo, vamos pegar esse setor, os alimentos e bebidas? Porque o delivery, ele é feito, mas ele é feito só aqui. Então, vamos supor, eu quero uma pizza. Eu tenho que estar num lugar que seja minimamente próximo da minha casa para poder pedir essa entrega. Enquanto, para eu comprar, por exemplo, um copo, o copo pode vir do e-commerce lá de São Paulo e está gerando muito mais emprego lá do que aqui, alimentos e bebidas têm que ser produzidos no território. E você tendo diferencial, tendo um bom tempero, tendo zelo, tendo cuidado, você pode se dar bem empreendendo. Agora, quem acha que empreender é mais fácil do que ser trabalhador seletista, se engane. Primeiro, você tem que estar muito melhor preparado. Logo, você tem que investir em você antes de investir no empreendimento. E como? Investir em conhecimento. E a gente já falou até aqui, professor Sandro, a respeito dos impactos dessas vagas temporárias que são abertas no final de ano para quem pretende ocupá-las, esteja fora do mercado de trabalho há algum tempo, esteja querendo entrar no mercado de trabalho pela primeira vez. Os setores que experimentam essas vagas que vão ser geradas, o quanto isso pode impactar no crescimento desses setores. E aí, mas nós estamos falando de uma situação atual de uma taxa de juros ainda muito alta, falando de 15%. Estamos falando de setores que, com esse crescimento experimentado no final de ano, também estão gerando impostos. A gente está falando de ICMS, a gente está falando de ISS, a gente está falando das pessoas que vão comprar e também vão pagar os impostos, e isso precisa de alguma forma, porque há uma circulação maior, né, de capital, isso precisa de alguma forma ter digamos assim, um retorno para a sociedade. É inegável que nesse período também a gente pode falar de uma maior circulação ou de uma maior circulação de impostos, em que os governos vão receber, como eu citei aqui, né, o ISS, o ICMS e tantos outros que são gerados nesse período. A gente não pode perder isso de vista, porque a sociedade precisa experimentar o retorno disso tudo, né? Exatamente. Nesse momento que aquece a economia, né, embora, como você bem disse, nós estamos com uma taxa de juros extremamente elevada, e só para as pessoas entenderem, quando a gente fala de uma taxa de 15%, né, a gente às vezes fala, mas quanto que é baixo, quanto que é alto? Depende muito da inflação. Como nós estamos com uma expectativa de uma inflação aí desse ano de cerca de 4,5%, é só a gente tirar 15%, que é a taxa de juros, dos 4,5%. Nós temos uma taxa de juros real prevista para o final do ano de 10,5%, o que torna a segunda maior taxa de juros do mundo. Tá? Então é isso que tem acontecido. Isso trava muitas coisas. Por exemplo, quando você vai comprar dividindo, né, você vai ter juros embutidos ali, justamente que o empresário tem que pagar para as maquininhas. Né? Então, pode dividir, mas tem os juros da máquina, não é? Então, nesses juros, eles são juros mais elevados. Então, isso trava muito o crédito ao consumidor, encarece muito os investimentos para o empresário, então é algo que tem desaquecido a nossa economia. Mas, no final do ano, a economia aquece. E com o aquecimento, os tributos são maiores, porque não é que aumenta o percentual do tributo, mas aumenta o montante de tributo que vai ser recolhido. A indústria pagando IPI, Imposto Industrializado, o comércio pagando ICMS, os serviços pagando ISS, o ISS vai para a prefeitura, o ICMS vai para o governo estadual, o IPI vai para o governo federal, alguns desses tributos são repartidos, ou seja, os cofres do poder público ficam mais cheios.
E, obviamente, que isso tem que dar um retorno para a sociedade. Olha, temos que pagar tributo? Eu estou convicto que sim. Todo mundo tem que pagar tributo. Ótimo. Porém, e o retorno que o Estado vai dar para a sociedade? É isso que nós temos que cobrar. Como é que vai ser usado esse incremento dessa tributação que vai aumentar? Nós vamos ter mais creches para as mulheres poderem trabalhar e deixar os seus filhos para poder ir trabalhar, já que nós tivemos um aumento muito grande do protagonismo das mulheres no mercado de trabalho. Muitas não conseguem porque não têm onde deixar os filhos. Precisamos mais creches gratuitas, públicas, do município, do estado? Precisamos. Nós precisamos de educação de boa qualidade, de escolas públicas, municipais, estaduais, né, de boa qualidade aqui em Pernambuco, melhorar para as nossas crianças estarem estudando e se preparando. Precisamos. Isso é investimento do setor, do poder público, municipal, estadual. Nós vamos precisar de trafegar por boas vias. A gente precisa melhorar esse trânsito caótico com investimentos aqui na área urbana da região metropolitana do Recife. Urge, isso é urgente, porque a gente não consegue deslocamentos. Isso faz com que diminua o tempo livre das pessoas para fazer as outras atividades e o custo é muito grande. A melhoria na mobilidade também é um atrativo para novas empresas, né? Exatamente. Uma das coisas que emperra novas empresas em algumas regiões da região metropolitana é justamente o trânsito, ou seja, a mobilidade. Você não consegue chegar, então não vou abrir uma empresa aqui porque eu vou ficar totalmente enrolado na hora de fazer as entregas, na hora do transporte. Imagina, saem os caminhõezinhos, as caminhonetes da empresa, vai ter que sair que horas? 4 horas da manhã, que tem menos trânsito, porque às 5 o trânsito já começa, por incrível que pareça, a ficar caótico. Cada vez é mais cedo. Eu estou exagerando, às 5 da manhã, mas é isso que tem de acontecer. Então a gente precisa desse retorno para a sociedade, precisa de mais policiamento, de polícia preventiva, a gente precisa de melhoria na iluminação pública, né? E muitos lugares ainda não tem, de saneamento, de água, de assistência de saúde. Então, o que a sociedade espera e sempre esperou do Estado? Que preste serviços com uma melhor qualidade e com mais abundância, que esses serviços não estejam só disponíveis na região metropolitana, mas em todo o estado de Pernambuco. Quanto melhor estiver a vida das pessoas nas regiões interioranas, menos essas pessoas, na verdade, precisam se deslocar para Recife. Não que a gente não queira receber essas pessoas, mas muitas dessas pessoas... Para elas é muito melhor, inclusive, ficar no local que elas residem. Exatamente, né? Elas vêm por falta de oportunidade. Não é uma coisa assim, mamãe, né? Eu quero morar em Recife. Às vezes não, eu adoraria ficar aqui com vocês, mas não tenho oportunidade, eu vou ter que ir embora. Então, que esse deslocamento, que essa migração seja voluntária por uma questão da pessoa querer e não ser a necessidade de não ter emprego no interior e não ter essas facilidades que o Estado precisa dar. Porque senão, Tony, se a gente não melhora isso, obviamente que a gente vai precisar ficar dependente de políticas públicas de transferência de renda. E aí vem a crítica, principalmente de pessoas do Sul e do Sudeste, uma crítica totalmente infundada sobre o Bolsa Família. Nós precisamos desses programas mais assistencialistas, porque, como eu disse no começo, nós temos cerca de 27% da população, mas apenas 13,5%, 14% da riqueza do país. Está mal dividido. O Nordeste tem menos dinheiro, então a gente precisa disso, porque a gente precisa preparar a nossa população para o emprego. Precisamos criar vaga de emprego? Precisamos, mas também precisamos proteger aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade. Então isso é um eixo muito importante, que é o quê? Quais são as políticas públicas de retorno da sociedade para os tributos que vão ser pagos agora no final do ano? É isso. Bom, professor Sandro Prado, foi um prazer esse papo com o senhor aqui no Giro Metropolitano. Muito obrigado pela sua presença. Tony, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado de estar aqui e qualquer oportunidade futura estarei à sua disposição. Bom, encerramos aqui o Giro Metropolitano.